Oi, gente amiga, gente querida, gente que gosta de profecia. Este é finalmente o vídeo explicativo 3. Bem-vindo mais uma vez à casa dos irmãos Daniel e João. Olha para essa casa geminada. Já abrimos todas essas portas, já descobrimos o presente precioso de Jesus no sótão da casa de João. Já fizemos leitura horizontal e vertical, uma aventura profética. Agora vamos explorar um pouco mais o sótão da casa de João. Olha a setinha lá em cima. É aqui nesse ponto da história que encontramos a sala onde João viu a Arca da Aliança. Aqui o texto se divide em história e escatologia, antes e depois da expiação. Não vamos esquecer que a expiação indica o presente de Jesus, sua função hoje no lugar santíssimo do santuário celestial. O sótão conta a história de três movimentos envolvendo a palavra de Deus. O movimento milerita, quando um povo esquadrinhou a palavra de Deus. O movimento iluminista, quando um povo queimou a palavra de Deus em praça pública. E o movimento cósmico, quando um grupo questionou a palavra de Deus e esse grupo foi expulso do céu. Vejam quem é que aparece na cena final de Apocalipse 12. Olha lá, acuado na areia do mar. A Bíblia o chama de dragão vermelho em Apocalipse 12, 3. Diabo e Satanás. É aquele anjo caído que já foi derrotado na cruz. Ele já não tem domínio sobre nosso lindo planeta. Só não podemos dar espaço para ele em nossa vida. É por isso que nós precisamos ver o quadro todo. Está vendo aquela mão em juramento? É o príncipe celestial, o dono do mundo. A terra pertence a ele e todos os que moram aqui. Jesus aparece nos versos do capítulo 10, nos primeiros versos do capítulo 10, na abertura do sótão, com os pés sobre mares e continentes. Isso significa que Jesus tem total domínio sobre a terra e ele vai cumprir a promessa que fez. Sua mão em punho é justamente para chamar a atenção para o centro do sótão, para a Arca da Aliança. O presente precioso indica Jesus por nós, hoje e continuamente. Foi em 1844 que a recepção para as bodas do Cordeiro começou no céu. Gente, bodas é festa. O noivo ama seu povo e o espera, o convida. A lista dos convidados está quase fechada, quase completa. Vamos garantir o nosso nome nessa lista? Quando a sétima trombeta começou a soar no céu e aquelas carruagens chegaram no Santíssimo, houve vozes dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Mas Jesus já não reinava desde a ascensão? Sim, no trono da graça, no lugar santo. Agora que adentrava o lugar santíssimo, passava a reinar no trono da glória, juridicamente, sem território, mas rei. Ainda sem território, mas seus súditos o seguem através do Espírito Santo. Reina juridicamente no trono da glória até o dia quando tomará o território definitivamente. Que história! E quando começa o capítulo 13, encontramos duas bestas, uma que sobe das águas e outra que sobe dos continentes. Essas duas bestas são dois poderes que procurarão seduzir os habitantes da terra com uma imagem que farão a besta. Buscarão matar os que não adorarem a besta que vão construir e vão proibir esse povo de comprar e vender. Seu número é 666. O número da Babilônia em tripla exponenciação. O número da Babilônia com força triplicada. E o capítulo 13 termina com 666. Mas o capítulo 14 começa com 144. São os vitoriosos contra essa besta e a coligação maligna. Os 144 mil não devem temer o 666.
ou 144, esse grupo receberá poder para pregar com alto clamor, proclamando as 3 últimas mensagens de Deus ao mundo. Esse grupo está em formação na Terra. As 3 mensagens angélicas estão sendo proclamadas, e enquanto Miguel encerra a sua obra no Santíssimo, o cenário vai se construindo. É tempo de reavivamento, selamento, sacudidura, chuva serôdia, alto clamor, decreto dominical. E quando chegamos no capítulo 15, vemos o santuário se fechando. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. E o capítulo 16 é mais um capítulo que precisa ser lido na vertical. Na porta das 7 últimas pragas, precisamos nos demorar um pouquinho, porque é muito importante. Veja a seta. Estamos vivendo aqui na 7ª trombeta, que já está soando desde 1844. Desta perspectiva, você consegue ver uma religião planetária se formando no mundo? Consegue ver? É a nova ordem mundial que está tentando solapar a fé, destruir o cristianismo e a imagem de Deus na humanidade. Veja os 4 elementos da natureza nas últimas pragas: terra, água, fogo e ar. Por trás dessa religião planetária estão os 4 elementos considerados primordiais e iniciadores da natureza, considerados semideuses da criação por adeptos da nova ordem mundial. Claro que devemos cuidar da natureza, mas a natureza é criatura e quem deve ser adorado é o Criador. A base da nova ordem mundial é essa religião mística, pagã, que endeusa o que Deus fez e destrói a imagem do Deus que fez na mente humana. Deus ama seus filhos, não deseja que nenhum pereça. Por isso, antecipadamente, Deus está apontando o castigo que sobrevirá ao mundo nas 7 últimas pragas, relacionada a essa adoração mística e global. Os responsáveis pelas terríveis pragas também estão ali. A besta que se mantém sobre águas, sobre o Eufrates, que são povos e multidões. Do santuário celestial vem aquele apelo urgente de Jesus. Dá-me, filho meu, o teu coração, e teus olhos observem os meus caminhos. Ah, amigos, ele nos convida a abrir o coração a ele como a um amigo. E chegou aquela hora tão esperada da leitura cronológica no Apocalipse. A leitura cronológica se baseia nas festas de Israel. Acompanhe a seta: Páscoa, pães asmos e primícias, Pentecostes, trombetas e expiação e tabernáculos. O candelabro aparece em Apocalipse 4, verso 5, o altar de ouro em Apocalipse 8, verso 3, a arca da aliança em Apocalipse 11, 19. Páscoa, pães asmos e primícias estão na expressão sobre Jesus, quando ele é apresentado como o primogênito dos mortos, o principal dos mortos. O Pentecostes está em Apocalipse 5, verso 6, porque o Espírito Santo foi enviado por toda a terra. Trombetas e expiação aparecem em Apocalipse 11, 19, quando o Santíssimo se abre e aparece a Arca da Aliança. E tabernáculos pode ser visto em Apocalipse 19, 16, com o Rei dos Reis voltando à terra. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Bem, amigos, vocês perceberam que nós não usamos o espírito de profecia? Procuramos usar apenas a Bíblia, encontrando palavras-chave da própria Bíblia para fazermos o nosso estudo e montarmos o grande quebra-cabeça das profecias. Agora nós vamos usar o espírito de profecia. É muito importante porque algumas citações têm sido posicionadas erradamente. E nós vamos começar trabalhando com a palavra trono. Quando a palavra trono aparece na profecia, logo se pensa no lugar santíssimo do santuário celestial, certo?
Então prepare-se para encontrar o trono móvel de Deus no lugar santo, no Santíssimo e em diferentes lugares. Jesus vai ao lugar santo numa cerimônia e assenta-se no trono. Ao final da cerimônia, envia o Espírito Santo à terra, Pentecostes. Olha esse verso. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem assentou-se à direita? O Cordeiro? Qual purificação ele havia feito? A purificação universal dos pecados no Calvário. Daquele verso que diz que a alma que pecar, essa morrerá, tirou de nós a sentença de morte eterna. Outra dica para a gente entender melhor sobre o trono divino é comparar Daniel 7, de 9 a 13, com o capítulo chamado O Fim dos 2.300 Dias, do livro Primeiros Escritos. Então nós vamos fazer assim, vamos ler primeiro a citação de Daniel 7 e depois de Primeiros Escritos. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Agora, uma citação do livro Primeiros Escritos. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Que belas citações! Você viu que interessante? Tanto o que Daniel escreveu quanto o que a profetisa escreveu em Primeiros Escritos são muito próximos, um complementando o outro. Muito interessante. A gente vê então que Pai e o Filho deixam o santo, vão para o Santíssimo em carruagens que se movem, em tronos que ficam, em tronos que já estão na outra sala. Uau! Muito interessante, mas a gente vai continuar falando sobre o trono. Quer saber mais? Leia o que o profeta Ezequiel escreveu sobre o trono de Deus. O que você está vendo nessa figura? Umas rodas? Fogo? Seres em meio a labaredas? Que mais? Uma pavimentação azul esverdeada parecendo água ou cristal? Safira? Ezequiel diz que as rodas do trono de Deus têm olhos. Tão excêntrico Deus! Agora acompanhe comigo isso aqui, veja. Quando Deus veio entregar as tábuas dos 10 mandamentos no Sinai para Moisés, onde estava o trono de Deus? Já pensou nisso? Leia Êxodo 24, verso 10. Eu falei que você vai se surpreender. Está escrito: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Moisés e os 70 que subiram o Sinai viram algo do trono de Deus. Não é... O que eu posso dizer? Que palavra usar? Não é impressionante? Admirável? Fascinante? Ainda sobre o trono de Deus. Esse é Martinho Lutero. Ouça essas palavras do livro Grande Conflito. Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Nunca dantes vira tal livro. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo e supunha que fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida, detendo aqui e ali para exclamar: que
Quem dera Deus me desse tal livro. Um dia desses, eu me vi perguntando, será mesmo que Bíblias eram acorrentadas na Idade Média? Então fui pesquisar. Está escrito no Grande Conflito, veja. Lutero se deleitava no estudo da Palavra de Deus. Achara uma Bíblia acorrentada à parede do convento e a ela muitas vezes recorria. Também está no Grande Conflito esta citação. Veja, estamos falando sobre o trono. É a linha de raciocínio, ainda não saímos dali. Anjos celestiais estavam a seu lado e raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Aí vem a pergunta: aonde estava o trono de Deus que enviava luz sobre Lutero enquanto lia a Bíblia no convento? Simples. Aonde se concentrava o ministério de Jesus nos anos de 1500? Bom, o trono divino está onde Deus está. Mas nós sabemos à luz da profecia que o ministério de Jesus em 1500 se concentrava no lugar santo do santuário celestial. Não era no lugar santo? Não é essa a grande e distintiva doutrina da expiação na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Claro que sim, belíssima doutrina, maravilhoso Deus. Agora, nós vamos ouvir o Grande Conflito mencionando o apóstolo João em visão, quando ele foi tomado lá na ilha de Patmos, ele em visão viu o lugar santo do santuário celestial. Olha que interessante. Sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo nos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Ela menciona Apocalipse 4:5, lugar santo, trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono. Apocalipse 8:3, de novo ela menciona o lugar santo, o trono no lugar santo. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento, vou repetir, o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. Vamos voltar para os capítulos 4 e 5? Observa esta porção. Os capítulos 4 e 5 são de uma inteligência, são magistrais. São 2 capítulos muito especiais. Quem está na cena de Apocalipse 4? Vamos ver? Quem está na cena de Apocalipse 5? Acho que esta parte do Apocalipse é uma das mais formidáveis. Acompanhe com atenção, por favor. Ainda é sobre o trono. Na cena de Apocalipse 4, alguém está sentado no trono. Apocalipse 4:2. Tem também os 24 anciãos. Apocalipse 4:4. Os 4 seres viventes. Apocalipse 4:6. E os 7 Espíritos de Deus, ou Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, assim como o Filho de Deus é Jesus Cristo. Agora, vamos ver quem está na cena de Apocalipse 5. Alguém assentado no trono. Apocalipse 5, verso 1, já estava no 4, né? Os 4 seres viventes, de novo, Apocalipse 5, verso 6, estão ali na cena de Apocalipse 5, os 24 anciãos, Apocalipse 5, verso 8. Agora aparece o Cordeiro, Apocalipse 5, verso 8. E aparece também milhões e milhares de anjos em Apocalipse 5, 11. E toda criatura, Apocalipse 5, 13. Essa toda criatura me parece ser uma expressão poética para dizer que o universo inteiro foi beneficiado com o Calvário. Os seres animados e inanimados se expressaram ali, assim como foi quando Jesus morreu. As forças inanimadas, os seres inanimados também se expressaram. Vamos em frente. Em Apocalipse 4, nós vimos os 7 Espíritos de Deus. Agora, cadê os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse 5? Pode procurar. Sabe o que diz?
Apocalipse 5:6 diz que os 7 Espíritos de Deus foi enviado por toda a terra. Então, o Espírito Santo aparece no capítulo 4, mas no capítulo 5 foi enviado por toda a terra. O que isso te faz pensar? Ainda nos capítulos 4 e 5, outra pergunta. Por que os milhares e milhares de anjos só aparecem quando o Cordeiro aparece em Apocalipse 5? Por quê? Veja! Olha que lindo o livro Desejado de Todas as Nações. O último capítulo diz assim: todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam, como em desafio, os anjos que compõem o séquito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O séquito, a comitiva de anjos, veio à terra buscar o grande comandante das hostes do céu e o saudaram da terra ao céu com majestosos hinos altissonantes. É por isso que os anjos não aparecem em Apocalipse 4, mas aparecem junto com o Cordeiro em Apocalipse 5. Veja essa citação do Espírito de Profecia no livro Desejado de Todas as Nações, o último capítulo. Ela cita 2 músicas cantadas no capítulo 5. Queridos, eu estou insistindo nisso porque os capítulos 4 e 5 do Apocalipse não é apenas o trono de Deus, mas existe uma festa acontecendo pelo que Cristo venceu no Calvário. E o céu e a terra estão ali, celebrando aquele grande momento, aquele grande feito do príncipe celestial. Vamos ler. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a grande aclamação. Digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E ela continua descrevendo a cena. O amor venceu, achou-se a perdida. Quem era perdida? A terra. A terra estava perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Por que aqui somente o que está sentado no trono e o Cordeiro são louvados? Porque o Espírito Santo foi enviado por toda a terra. Mais uma citação. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração de anjos. E tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi de fato glorificado com a glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade.
Ainda estamos nos capítulos 4 e 5. Os 24 anciãos estavam na cena de Apocalipse 4 e 5. Pode ler. Os 24 anciãos estavam em Apocalipse 4, antes de aparecer o Cordeiro e os anjos, e estava também em Apocalipse 5. Então, os 24 anciãos não podem ser as primícias da terra levadas por Jesus em sua ascensão. Os 24 anciãos não são os ressuscitados da terra. Não são. São representantes de outros mundos não caídos. Assim como Adão era o representante da nossa raça, há muitos outros mundos não caídos. Esses representantes de outros mundos aparecem em Apocalipse 11:16, adorando a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus já reinava no reino da graça, mas os anciãos celebram por antecipação o reino da glória em Cristo. Eles festejam quando Satanás é proibido de visitar outros mundos. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 12:12: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Porque Satanás foi proibido. Após o Calvário, Satanás foi proibido de tentar os outros mundos e de visitar os outros mundos. Ele fica restrito à terra. Então, festejai, ó céus, e vós que habitam nos céus, todos os planetas habitados não vão mais ser tentados por esse anjo caído. Tem também Apocalipse 5:5, a fala de um dos anciãos. Um deles consolou João, dizendo que o Cordeiro havia vencido a morte para abrir o livro e os 7 selos. Esses anciãos que representam outros mundos habitados, de seres não caídos em pecado, aguardam com expectativa o desenrolar dos acontecimentos aqui no rebelde planeta azul. Veja o que foi escrito na revista Adventista de 4 de setembro de 1900. Olha que citação interessante. Ele carregou a cruz, suportou a vergonha e fez isso tendo em vista os resultados do que ele realizaria em favor não apenas dos habitantes deste pequeno mundo, não apenas em favor da Terra, mas em favor do universo inteiro e de todos os mundos criados por Deus. Percebe por que os 24 anciãos estão ali, no capítulo 4 e 5? Porque eles não sobem com Jesus. Eles estão ali porque eles vieram representando outros mundos e eles estão desde o começo ao redor do trono. Porque o que Jesus realizou na cruz não foi apenas por este mundo tão pequeno, mas pelo universo inteiro. E eles estão ali para dizerem para Jesus, o Salvador: obrigado, Senhor. É maravilhoso, gente. Veja o que diz o Espírito de profecia, desejado de todas as nações também. Diz assim: ali está o trono e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins. Esses querubins e serafins são 4 seres viventes. São os 4 seres viventes. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, representantes dos mundos não caídos, seriam os 24 anciãos. Acham-se congregados. Leia de novo essa citação do Desejado. É bem interessante. Bem no finalzinho, no último capítulo do Desejado de todas as nações. Bem, você conseguiu ver o trono de Deus no lugar santo e em vários lugares? Conseguiu? Muito bem. Agora nós vamos para Apocalipse 8 e 9. O anjo aparece oferecendo incenso em frente ao altar de incenso. Veja a seta. A voz que ordena o toque da 6ª trombeta sai do altar de ouro. O altar de ouro fica no lugar santo. Agora vamos comparar 2 textos, um da Bíblia e outro do Espírito de profecia. Muitos dizem que o Espírito de profecia confirma que o fechamento da porta da graça acontece aqui em Apocalipse 8. Então nós vamos ler Apocalipse 8 e depois nós vamos ler a citação do Espírito de profecia de primeiros escritos. Vamos comparar a Bíblia com o Espírito de profecia. Vamos começar com Apocalipse 8, 3 e 5.
Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. O texto que dizem que Ellen White confirma o fechamento da porta da graça em Apocalipse 8 é esse que nós vamos ler agora. Presta atenção. Então vi Jesus que estava a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Muito bem. É verdade que nas duas cenas alguém oferece incenso e lança o incensário. Mas em Apocalipse 8, a cena acontece diante do altar de ouro, que também se chama altar da família, altar de incenso, altar de orações. E esse altar fica no lugar santo. Agora, na cena do Espírito de Profecia, do livro Primeiros Escritos, esta cena acontece no lugar santíssimo, porque Ellen White viu a Arca da Aliança. Na cena de Apocalipse 8 foi lançado fogo na terra. Na cena do Espírito de Profecia, Ellen White vê Jesus lançar um incensário. É uma expressão. Lançar o incensário é como dizer, ele abandonou. Você já ouviu aquela expressão que alguém estava fazendo alguma coisa e jogou a toalha? Parou aquilo que estava fazendo. De fato, esta citação do Espírito de Profecia é o fechamento da porta da graça. Mas Apocalipse 8 não se trata do fechamento da porta da graça. Ellen White vê Jesus abandonando o incensário. É como aquele provérbio que diz que a pessoa jogou a toalha, simplesmente abandonou o que estava fazendo, encerrou. Mas a citação de Apocalipse, o fogo lançado na terra, é a abertura da sequência de 7 das trombetas, porque foram juízos, trombetas. Duas coisas totalmente diferentes que só são percebidas nos detalhes. E olha, ouvinte, você que está estudando comigo esses vídeos, áudios, eu estou em oração aqui para que você entenda isso. De verdade, isso é muito importante. Nós precisamos acertar isso. Nós precisamos, como um povo remanescente, que tem uma mensagem para dar, uma mensagem poderosa, precisamos falar a uma voz. A trombeta precisa soar em uníssono, afinada. Por favor, leia em oração de novo esse ponto que acabamos de falar do Primeiros Escritos e também de Apocalipse 8. E vamos em frente? De Apocalipse 11, 15 a 19, a 7ª trombeta, até Apocalipse 15, verso 8, nós podemos ver as cenas da perspectiva do lugar santíssimo. Dos 4 ângulos do altar de ouro, saiu a voz ordenando as trombetas, juízos. Do santuário santíssimo, sairá a voz ordenando as pragas, também são juízos. Esta talvez seja a citação mais mal interpretada do Espírito de Profecia. Eu retirei do livro Eventos Finais, mas aparece em outros livros também. Diz assim: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Eu não posso olhar nos seus olhos agora. Se eu pudesse, eu diria: olhando nos meus olhos, seja sincero. O que o texto diz? Está escrito que as trombetas de Apocalipse 8, 9 e 11 soarão no futuro? Ou está escrito que trombetas e pragas ocorrerão em sucessão? Bem, agora analise esta citação. Se as trombetas estão posicionadas no futuro ou não. Presta atenção, está em Apocalipse, está no livro Grande Conflito também. Essa citação diz assim: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Josias Litch, um dos pastores que pregavam o segundo advento,
publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono com permissão dos turcos e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Olha o que está escrito, que houve notável cumprimento de profecia. Ellen White menciona Apocalipse 9, menciona a sexta trombeta, menciona o período da hora, dia, mês e ano, menciona os otomanos e a queda dos otomanos em 1840. Toda essa informação está nesta citação. Por favor, observe você mesmo. Compare, por favor. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará uma trombeta após a outra. O que diz esta citação? Uma trombeta após a outra. Diz apenas que ocorrerão em sucessão. Agora, esta outra citação do grande conflito, que menciona os otomanos, menciona 1840, menciona Apocalipse 9, a sexta trombeta, o período de tempo notável, fantástico, da hora, dia, mês e ano. Tudo isso está mencionado no Espírito de Profecia. Só que muita gente rejeita essa citação. Agora, então, nós vamos aos fatos. Ellen White teve mais de uma visão do grande conflito. Em 1858, ela teve a visão sobre o grande conflito e publicou como Dons Espirituais. Em 1884, teve novas visões e fez ampliação do livro que chamou de Espírito de Profecia, volume 4. Foi a ampliação de Dons Espirituais. Em 1888, o Grande Conflito foi inserida, então, no livro O Grande Conflito, essa interpretação onde ela menciona o Josias Litt, esta informação que acabamos de ler, essa citação que acabamos de ler do Grande Conflito. Em 1911 foi feita a nova edição, porque eram necessárias novas chapas para impressão e era preciso também aprimorar a linguagem. Continua prestando atenção. Os que rejeitam a citação do Grande Conflito sobre Josias Litt defendem essas premissas. Olha, Deus deu a visão do Grande Conflito em 1848. Depois deu a mesma visão em 1858 e Deus não falou nada para Ellen White sobre Josias Litt. Então, quando a gente lê essa visão na primeira edição de 1858, publicada em Primeiros Escritos, com o título de Dons Espirituais, ali não fala nada das trombetas dos otomanos. Então, eu só aceito as versões antigas. Bem, quando eu fiz mestrado em Ciência da Religião e escrevi sobre a saúde na Cosmovisão Adventista, eu precisei ler sobre saúde. Olha que interessante. Em 1848, Deus deu uma visão para Ellen White que enfatizava os malefícios do fumo, do chá e do café e outras bebidas. Em 1854, ela teve outra visão sobre saúde. A ênfase foi no asseio corporal, na temperança. Em 1863, Ellen White recebeu uma visão grande que durou 45 minutos e a ênfase estava nos malefícios da carne. Usando agora o mesmo raciocínio que muita gente está fazendo para não aceitar o Josias Litt e aquela citação sobre os otomanos, vamos parafrasear os argumentos sobre as visões de saúde. Atenção. Deus deu a primeira visão sobre saúde e não mencionou nada sobre carne. Deus deu a segunda visão sobre saúde a Ellen White e não mencionou nada sobre carne. Então, eu não vou considerar a última visão sobre os malefícios da carne, porque só aceito as visões antigas. O que você acha? Olha, gente, nem Ellen White e nenhum dos autores do cânon bíblico recebeu inspiração verbal. Eles receberam inspiração do pensamento. Depois do que viam em transe, eles precisavam orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para escrever o que tinham visto. E para fazer bem feito, muitas vezes eles precisavam fazer muita leitura e pesquisa.
Eu sei que nos tempos de Ellen White já existia quem questionava a interpretação de Josias Litch. Ele mesmo se tornou futurista, deixou de acreditar naquilo que ele havia escrito. Eu sei também que o W. Prescott também pediu a Ellen White que retirasse a interpretação de Josias Litch da versão de 1911. Mas a profetisa respondeu com um sonoro não. Não. Gente, eu tenho algumas versões do Grande Conflito em casa. Se eu não posso aceitar todo o livro como inspirado por Deus, quem é que vai me dizer o que é inspirado e o que não é? Eu ganhei um Grande Conflito de um ex-aluno. Esse Grande Conflito data de 1926. Ele é antigo, é lindo, tem folhas bordadas. Olha só a linguagem arcaica. Apocalipse se escreve ali com Y, admitindo tem 2 T's, ele tem 2 L's e por aí vai. Aqui nesse livro está a interpretação citando Josias Litch e posicionando as trombetas com o avanço otomano lá no passado. Bem, eu devo arrancar essa página? E que outras páginas eu deveria arrancar desse livro, porque não são inspiradas? Ou eu aceito tudo que a profetisa escreveu, ou eu não aceito nada. Eu deixo para cada ouvinte essa citação para que sirva de conselho para você. Tem sido conselho para mim também. Está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 102. Temos um inimigo vigilante e está em constante atividade na mente humana que não teve experiência pessoal nos ensinos do povo de Deus pelos 50 anos passados. Alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo e colocarão no futuro. Acontecimentos na sequência da profecia que tiveram seu cumprimento no distante passado são considerados futuros e assim, por essas teorias, a fé de alguns é solapada. A fé de alguns é solapada. Parabéns a você por assistir os 3 vídeos. E olha, pode cobrar de Deus a bênção. Ele prometeu. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que busca saber a profecia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.